Você sabe qual é o maior sistema que a humanidade já construiu? Não faço ideia, você sabe, Jefferson? Também não É sei. o sistema de energia elétrica. E com certeza o fato de termos essa regulação nos trouxe muita maturidade que a gente pode reaproveitar no mercado de energia. Então, quando a gente fala que é só apertar o botão para ligar a luz, você não está vendo toda essa dinâmica que está ocorrendo lá a 4.000 quilômetros de distância. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano Videira, sou executivo de novos negócios aqui na Vericode e vou apresentar mais um Veritalks aqui com vocês. Hoje o nosso tema é observabilidade em energia do Compliance à Performance. Eu tenho aqui a satisfação, prazer de receber meus dois amigos aqui, o Ricardo Lira, da ANS, Operador Nacional do Sistema e do Sistema Elétrico, e o Jefferson, que é CTO na BBCE, que é um balcão de comercialização de energia. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, a experiência de vocês. Começar com o Jefferson. Eu sou o Jefferson, sou hoje o CTO lá da BBCE. No começo da carreira trabalhei para o mercado financeiro e também pelo mercado de BI. E sou um entusiasta do mercado de energia e gosto bastante aí de toda a dinâmica desse mercado. A minha experiência ela vem muito da parte de pesquisa e desenvolvimento. Eu venho trabalhado com gerenciamento de energia elétrica desde os meus estudos na universidade. E internacionalmente eu trabalhei muito com pesquisa e desenvolvimento para aplicações de medições avançadas nesse tipo de mercado, nesse tipo de energia, para localizações de defeitos na parte de transmissão. Legal. E também para aumento da observabilidade, né? Saber com mais precisão o que está acontecendo dentro da operação do sistema de energia, né? Então eu venho sempre focado neste mercado e mais dentro do ONS eu tenho trabalhado nesse projeto do OpenWAMS, que é totalmente focado na parte de observabilidade, né? Entregar a informação para o operador para que ele tenha consciência do que está acontecendo dentro do seu dia a dia. Em tempo real, maravilha. Hoje o papo está bem recheado, você vê que tem convidados de peso aqui hoje, o papo vai ser muito bom. E qual tema nós vamos falar, né? Vamos entrar um pouco mais nesse tema. Então, como a observabilidade se tornou crítica para operar, especialmente em conformidade com excelência nesse mercado de energia, que está cada vez se modernizando, né? Então você vê aí várias frentes de modernização. Então esse é um pouco aí do que a gente vai falar. Bom, principalmente como que é o cenário hoje, né? Então como é que funciona esse mercado de energia, né? Como é essa convergência com o mercado físico de energia, como isso que o Lira falou, como essa observabilidade, enfim, né, que é uma disciplina nova em termos do que já existe hoje de sala de comando, né, com essa parte de controle de energia, de monitoramento, como que ela ajuda a operar todo esse sistema crítico, né, todo esse sistema de missão crítico aí com excelência no mercado que vocês atuam, que é o mercado de energia. Eu vou começar uma pergunta para o Jefferson aqui, então. Vamos falar alguns tópicos aqui. Jefferson, como que você acha que a regulação da CVM, né, balizando muito ali como um mercado financeiro ali, um pouco mais maduro, como essa regulação com o mercado financeiro contribuiu para essa governança e boas práticas que vocês estão implementando de monitoramento na BBCE? Essa é uma boa pergunta, né? O mercado de derivativos, né, tem uma regulação pela CVM, né, a BBCE tem uma plataforma de trading de derivativos, então somos regulados pela CVM, e com certeza o fato de termos essa regulação nos trouxe muita maturidade que a gente pode reaproveitar no mercado de energia. Pelo mais que a gente não tenha algumas obrigações que no mercado financeiro existem, a gente consegue aproveitar também essa expertise. Então, não só a CVM, mas ISO 27001, como que a gente pode olhar para o Bacen, para as outras regulações e também trazer esse conhecimento, né? Então, eu acho que é muito isso, né? A gente tem a obrigatoriedade da regulação da CVM, mas, por outro lado, a gente não para aqui. A gente pega todo esse conhecimento e traz para o mercado físico, com segurança, compliance, qualquer tema que esteja, a gente olha
para os dois mercados e não de forma isolada. Eu só sou regulado pela CVM no derivativos, então eu não preciso fazer isso aqui. Preciso só cumprir a minha obrigação para passar na prova e tudo bem, né? Isso. Não, a BBC olha como um todo e tenta aproveitar toda a expertise do mercado financeiro também no de energia. Você acabou de descrever aí, acho que com essas, né, breves e brilhantes palavras ali, como que essa contribuição, né, como que essa integração ali com o mercado físico e com esse mercado financeiro, né, especialmente nesse ambiente de comercialização livre de energia. Então, em síntese, mais ou menos foi isso que você disse, né? Vocês balizaram muito do que você tem para o mercado financeiro, que é um pouco mais maduro, que de fato ele tem mais tempo de mercado, tem outras normas. E como consigo aplicar isso exatamente no mercado de energia, que é um mercado que está crescendo cada vez mais, e assim a gente espera, certo? Perfeito. E quais são os desafios que você, na sua carreira, aí, na sua experiência com o mercado de energia, principalmente agora, né, com essas novas tecnologias entrantes, né, como que você vê o desafio de monitoramento de sistemas em tempo real? Especialmente essa parte aí, segurança, controle de qualidade, como que você enxerga isso? Eu acho que um dos grandes desafios é quando você consegue começar a antecipar os seus problemas. Então tem uma observabilidade de já estou tendo um problema, preciso agir de forma rápida. E isso é um tático que a gente precisa resolver e ajuda muito, então faz parte, precisamos ter. Mas a partir do momento que você consegue antecipar que talvez daqui a alguns dias ou se acontecer tais cenários você vai ter um problema, você consegue antecipar e não chegar a ter o problema, né? Então, Legal. Hoje a gente tem trabalhado aí nos últimos tempos bastante em melhorar a nossa performance das nossas plataformas, em monitorar ao máximo como que elas estão se comportando, mas o próximo passo agora é a gente conseguir antecipar o problema, a gente conseguir prever que, tá mostrando que esse job tá gastando mais tempo todo dia, tá mostrando que esse job tá cada dia usando mais memória, tá mostrando que vai precisar ter um processamento maior provisionado lá na frente. Então a gente antecipar isso e nem chegar a ter o problema, né? Então acho que esse é o grande desafio e obviamente também o que observar, né? Porque o que eu estou observando hoje já não é o que eu queria observar um ano atrás. E com certeza não é o que eu vou querer observar daqui a um ano. Porque isso é um negócio vivo. E a gente tem que estar olhando o que hoje é a dor da empresa e não continuar olhando a mesma coisa que a gente sempre olhou. Fantástico, traduzindo isso um pouco para o mercado de tecnologia, né? O Jefferson acabou de dizer para a gente ali, fases de maturidade. Então a gente passou ali para um modelo de instrumentação, né, que você atuava reativamente em resolver problemas rápidos, redução de MTTR, até a situação onde, como que eu atuo preventivamente, proativamente, certo, Jefferson? Então esse é um pouco também do parâmetro de como está a situação tecnológica do nosso país hoje, em várias áreas, tá? Então acho que essa dor não é endêmica, tá, Jefferson? Então tem outros mercados que estão com esse mesmo desafio e bem legal isso que você colocou, né? Especialmente de que a operação, ele é um sistema vivo, é um ser vivo, né? Todos os sistemas que a gente regula, então hoje é uma regulação, amanhã entra outra norma, e assim a gente tem que ajustar conforme de fato a necessidade. Então não dá para monitorar tudo, né? Então o ideal é a gente de fato ali ter regras, ter parâmetros, ter estratégias de monitoramento e redução de custo, principalmente no final ali, a melhor experiência do usuário e redução de custo. Então, fantástico aí sua síntese, Jefferson, concordo totalmente com o que você disse. E uma pergunta para o Lira agora, Lira. Então, na ONS, né, você tem alguns desafios lá também, tão grandes quanto que o Jefferson trouxe aqui para a gente. Como é que você descreveria para a gente aí esses desafios, né? Especialmente aí da produção de energia até a transmissão. Você tem todo um planejamento, né, operação em tempo real, você tem aí como que funciona essa parte de estabilidade sistêmica, sala de controle. Conta pra gente um pouco também de quais desafios que vocês têm lá. Certo. Então, você sabe qual é o maior sistema que a humanidade já construiu? Não faço ideia, você sabe, Jefferson? Também não sei. É o sistema de energia elétrica. Olha só. Por quê? Porque é o único sistema que consegue cobrir uma área geográfica imensa de um país ou até um continente. E com a interligação dos sistemas hoje, né, aí eu posso dizer que cobre
é um continente. A Europa toda é interligada com o mesmo sistema. Proporções junto continentais. com o norte da África, por exemplo, a América do Sul, conectada desde a Venezuela até o final lá da Argentina. Isso é tudo um sistema. Então, quando a gente fala dos desafios da geração, transmissão e distribuição, eu pergunto assim, você sabe quão complexo é entregar essa energia que a gente está tendo aqui? Para mim, é só a gente ir lá, apertar o interruptor e a luz aparece. Para o usuário final, sim. Conta pra gente um pouco disso. Isso é muito mais complicado que a gente pensa. Então, a partir do que o nosso colega aqui vendeu a energia, ajudou a vencer, né, através do seu broker ali, e a gente precisa entregar, precisa gerar essa energia para começar, e você tem que gerar geralmente em lugares remotos, dependendo do tipo de energia, se for hidráulica, solar, eólica, você tem que pegar de onde está a energia disponível e entregar até o centro consumidor. Para que isso seja possível, você tem que ter linhas, né? Linhas de transmissão que conseguem tirar, por exemplo, lá das bacias da Amazônia, né? Do Xingu, da área Xingu, e trazer toda essa energia para o polo consumidor, que é o Sudeste, São Paulo, uma grande carga do sistema. E a produção real versus demanda real, certo? E outra coisa, você falou um ponto certo. Em engenharia elétrica, você tem que gerar ao mesmo tempo que você produz, que você consome, né? Isso é um grande desafio. Não é uma coisa assim que você pode acumular e depois consumir outra hora. É até possível com baterias, mas isso para cargas mais específicas. E é uma tecnologia, né, também moderna. Quem sabe lá no futuro, se a gente descobrir como armazenar energia de uma forma mais eficiente que a bateria, porque a bateria é cara, né? Então, na prática, a gente tem que gerar ao mesmo tempo que o consumo está ocorrendo. Né? Como monitorar isso? Então, você tem que gerar, transmitir de forma segura e eficiente e dentro de níveis de qualidade. Né? O que são níveis de qualidade? A tensão ali na sua tomada tem que estar entre mais ou menos tantos por cento, a frequência tem que ser. Então, para conseguir manter esse sistema 24/7 sem quase nenhuma falha, é um desafio enorme. Para isso, a gente precisa ter toda essa tecnologia, para a gente estar conversando aqui tecnologia, e tecnologia tem tudo a ver com a entrega de confiabilidade e eficiência. Né? Então, uma coisa que tem que observar é que o sistema ele é dinâmico. Né, ele é composto, na sua grande maioria, por massas girantes, né, que está lá no gerador. A hidrelétrica está girando a determinada velocidade, e essa velocidade tem que ser estável. Né, ela tem que entregar de acordo com a demanda. Agora, se a demanda varia muito, né, grandes variações, ele acaba injetando uma perturbação muito forte, e ali você pode ter ondas, perturbações na energia, e de tal forma que o sistema ele consegue comportar certos níveis de perturbações, mas outros níveis ele podem acabar gerando instabilidades. E o operador está lá na sala de controle e ele precisa atuar dado esse alerta, certo? O operador certo? precisa ter observabilidade, que algo está ocorrendo, e os sistemas autônomos executarem as proteções devidas. Né? Então, quando a gente fala que é só apertar o botão para ligar a luz, você não está aprendendo toda essa dinâmica que está ocorrendo lá a 4.000 quilômetros de distância. Né? Então, é fascinante o sistema de geração, distribuição, a transmissão de energia, porque envolve muitas etapas e é bem complexo. Então, pessoal, dado um pouco disso do que o Geberton trouxe, do que o Lira trouxe, essa explicação ali, que não é só ligar o interruptor e acender a luz ali, tem toda uma engenharia por trás disso, e acho que seria muito difícil a gente ter ações corretivas, proativas, sem ter um sistema por trás que ajude a gente a observar tudo isso. E fica legal, inclusive, reforçar aqui, né, o que medir, como medir, né, quais tipos de alertas, quem são os times que estão trabalhando com isso. Acho que fica muito claro essa disciplina de observabilidade e a importância para reduzir aí riscos operacionais, riscos de blackout, problemas diversos. Lira, e, bom, comparando aqui um pouco do que a gente falou, deu para claramente entender, né, que nos últimos 10, 15 anos, o quanto de modernização que a gente teve nessa área de atuação no mercado de energia, e eu acredito que a gente tem ainda mais, né, a atingir ainda, né, mais espaço de modernização para o futuro. Quais, Lira, pontos cegos você entende hoje que a gente tem, que a gente consegue melhorar? Que indicadores que você usaria ali no seu dia a dia, né, para a gente, né, atingir talvez ali esse índice de melhoria para o futuro? Conta para a gente. Sob o ponto de vista operacional, né, na sala de controle
eu poderia dizer que a gente precisa entregar um pouco mais de extração dos dados que são importantes. Porque no sistema de gerenciamento de energia, a gente trata com milhões de medidas ao mesmo tempo, né? Milhões de pontos, status de equipamentos, etc. Né? Então, a quantidade de informação é muito grande. E, muitas vezes, falta medidas específicas para te dar a informação que você precisa e garantir que você tenha consciência de tudo que está acontecendo. Então, com o aumento da tecnologia, aumento da capacidade de a gente conseguir os dados lá do campo e até trazer isso para a sala de controle, é algo em constante evolução, né? No momento, a gente está falando em novas aplicações, novos algoritmos que vão facilitar a vida do operador, entregando basicamente se o sistema está seguro, precisa de atenção ou não, naquele momento, ou até prevendo o que vai acontecer baseado em modelos, né? Para isso, a gente sempre está em constante evolução, procurando novos algoritmos, novos sistemas, novo tipo de medição, né? Antes eu ia falar um pouco, mas eu deixei para esse momento. O nosso sistema, os sistemas de energia e monitoração de energia elétrica ainda são baseados em modelos mais clássicos, né? Que é baseado no sistema SCADA. Bem observado. Esse sistema, ele monitora o despacho de energia, né? Pontos, né, medições, elas vêm a cada 1 a 4 segundos para o sistema, né? E ele roda um estimador de estados para saber como é que está o estado do sistema naqueles segundos, dentro daquela fotografia. Naquele snapshot. Né? Porém, o sistema elétrico, ele é altamente reativo e muito mais rápido que 4 segundos. A gente está precisando, então, adicionar medidas mais rápidas, né, sincronizadas, que possam me dar com precisão a estabilidade, não apenas a estabilidade do despacho de energia, mas também a estabilidade transitória, né? E é nesse campo que a gente está avançando mais com a partir de observabilidade. A partir dessas observabilidades que a gente está discutindo aqui, tá? Fantástico. Mas aí, com isso, é muito mais dados, é muito mais servidor para você ter que instalar, muito mais cálculos em tempo real. Muito mais processamento, armazenamento. Fantástico, trouxe. Então já tem ali bastante log para se trabalhar. Acho que tem espaço para trabalhá-los ainda mais. É muito interessante ver algumas fotos de sala de controles antigas, né, para explicar isso, né? Você vê aqueles painéis com luzes LEDs marcando se a linha de transmissão está ligada ou desligada. E é um semáforo também, verde, amarelo, vermelho. Semáforo, eu tive a chance de... Painéis enormes e físicos, né? Não existia em tela de computador. E lá você tinha uma luzinha que acendia para dizer que estava operando a tal, você tinha um medidor analógico para dizer que estava passando tanto megawatts, e o sistema aquilo era uma observabilidade muito básica do que estava ocorrendo, né? Hoje em dia, com microgeração distribuída, muito mais complexidade, é impossível você ficar com esse sistema. Você precisa cada vez mais medidores avançados e sistemas que vão centralizar essa informação, que possam resumir essa informação, porque, como eu falei, o nível de informação é muito grande, resumir essa informação de tal forma que faça sentido ao operador, né? Que é um humano na frente do computador. Tomando decisões, né? Claro que tem a parte automatizada, que é a produção automatizada, que já toma as decisões tem dentro do campo de milissegundos, né? Mas as decisões que têm um horizonte de tempo aí de minutos são tomadas pelos operadores. Bem bacana isso que você colocou. Eu já tive a chance de visitar um centro de operação lá no INS, fantástico realmente. E isso que você colocou, até, né, que ficou gravado aqui para mim à medida em que a complexidade aumenta, a tecnologia precisa aumentar também, precisa crescer para dar conta, né, dessa nova demanda. Muito bem colocado, Lira, muito obrigado. E Geverton, falando um pouco desses indicadores ainda, vamos lá agora, né, puxar um pouco para o lado da BBCE. Que dificuldades sistêmicas vocês enfrentam, que acho que a observabilidade ela vem ajudando e acho que tem espaço para melhorar ainda mais. Cita um pouco desses indicadores para a gente também. Legal. A gente tem trabalhado muito em cima dos indicadores do trading, porque é o nosso foco, né? Entregar uma plataforma de trading de alta disponibilidade,
é um sistema crítico, né, que tem que estar muito estável o tempo inteiro. Então, o nosso último ano aí, principalmente, 1 ano e meio, a gente tem focado a nossa observabilidade muito em cima de todo o ciclo de vida do trading. Então, desde colocar a ordem, a hora que essa ordem é atacada por um outro trader, até ver essa ordem virar realmente um match e um contrato. Então, a gente tem colocado sensores ao longo dessa jornada e tentando acompanhar cada vez mais no detalhe todo esse fluxo. Então, é uma questão muito incremental, não tem muito receita de bolo, né? Você tem que olhar para o seu sistema, para a dinâmica da sua empresa, de como é a regra de negócio que está lá no software, e aí você começar a colocar esses diversos sensores, e se entre um sensor e outro faltar visibilidade, talvez você tenha a oportunidade de colocar mais um sensor aqui no meio. E não quer dizer que você tem que colocar infinitos sensores, que aí você vai começar a ter problema de própria performance, né, que vai ser impactada, mas também o seu billing vai ser impactado, você vai ter um log muito verboso e não vai conseguir também olhar para ele. Então, tem todo um equilíbrio que é importante. E o que é a dor hoje da empresa? O que a gente precisa entregar? Com certeza aquilo ali precisa ser monitorado. Mas o core também da empresa. Então não são só as dores do dia a dia, mas também o core da empresa. O core da BBC é o trading. Então ali tem que estar perfeito. Mas e outras coisas que vão aparecendo ao longo do tempo, a gente vai lá e coloca também. Agora eu quero ter uma visão aqui. Então acho que é você se estimular constantemente. Esse é algo também que a gente... Com a minha chegada, principalmente na BBC, eu fiz muita questão de estar próximo da Vericode, por exemplo, com melhorias constantes. Eu quero reunião semanal, eu quero reunião mensal executiva, porque a gente tem que ver essa parceria evoluir constantemente. Não é um trabalho, eu fui lá, fiz um dash para eu ficar observando meu sistema e agora eu vou poder resolver tudo com isso. Não, eu preciso mudar toda semana isso. O que eu pedi há 1 ano atrás já não é mais daquele jeito, desculpa aí, eu preciso mudar aqui agora. O mercado muda e tem que mudar junto. Então a gente tem que ir se adaptando, olhando para o core da empresa e para novos produtos, que às vezes você vai querer medir a performance daquilo, para um gargalo que você teve aqui de performance, você vai precisar medir, e aí a gente começa a dar zoom, e às vezes você tem até que tirar o zoom também, porque era um período que você queria trabalhar, trabalhou, conseguiu o resultado. Eventualmente você pode até tirar o pé um pouco por questões de performance e billing, né? Muito bem colocado. Acho que, né, fica claro também essa parte, né, da flexibilidade que a ferramenta, que as soluções, né, que os parceiros que você trabalha precisam atuar junto. Então, se o seu mercado de fato ele é volátil, ele demanda essa flexibilidade, você precisa de soluções e parceiros que te atendam da mesma forma. Até puxando o gancho dos 10 anos que você falou, né? Eu estou no mercado mais ou menos há esse tempo e a gente vê uma evolução gigante né? Tanto dentro do mercado de energia, quanto nos ferramentais, por exemplo, que hoje a gente tem para fazer observabilidade. Então, há 10, 15 anos atrás, se fazia observabilidade com ferramentas muito mais arcaicas, com muito menos potencial de chegar no detalhe que você quer, com muito mais problema de performance. Hoje em dia, elas já não impactam tanto sua performance. Então, a gente vê aí ONS, CCE evoluindo tecnologicamente muito nesses últimos anos. A própria BBC mesmo também evoluindo bastante tecnologicamente. Os nossos clientes também, as comercializadoras, todos estão muito mais avançados aí. Esse é um ponto que eu puxei nesse gancho e é legal o que você falou. Vocês também têm muito foco no cliente, então tá claro isso também para vocês. Como que eu melhoro a experiência do meu cliente, como que eu melhoro a minha jornada com o usuário, né? E sem deixar também ali o core, né, do negócio da BBCE para trás. Então essa correlação que você faz entre os dois, esse trade-off ali, que não deve ser fácil, tem que equilibrar muitos pratos para dar certo, mas eu acho que vocês estão conseguindo e eu fico muito feliz de participar isso com vocês, a Vericode, né, atendendo com essa consultoria em observabilidade para a BBCE, de ajudar vocês a evoluir um pouco nessa maturidade, trazer um pouco da nossa experiência para esse mercado de missão crítica. Pessoal, e com isso chegamos ao fim de mais um Veritalks. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença dos meus convidados, Geberton Silva, Ricardo Lira. Muito obrigado a vocês. Espero que nos sigam nas redes sociais e acompanhem os próximos episódios do Veritalks. Um grande abraço.